A Terra é um planeta de contrastes, onde a vida desafia as probabilidades e se desenvolve em lugares que parecem inabitáveis. Desde as tundras congeladas do Ártico até os desertos escaldantes de sal, passando pelas cavernas marinhas escuras e isoladas, nosso planeta abriga uma variedade impressionante de ambientes extremos. Nessas regiões, onde a sobrevivência é uma questão de pura adaptação, encontramos criaturas fascinantes e plantas resilientes que transformam o impossível em realidade. Imagine tentar sobreviver em um lugar onde as temperaturas despencam para muito abaixo de zero, onde a paisagem é dominada por gelo e neve e onde a comida é escassa, ou em uma vastidão de sal, onde a água doce é praticamente inexistente e o sol implacável reflete no solo, criando um brilho cegante. Agora pense em um ambiente onde a escuridão é constante e a pressão do ar é esmagadora, com criaturas que nunca viram a luz do dia e desenvolveram sentidos incomuns para se orientar. Cada um desses cenários representa um dos ambientes mais inóspitos da Terra, mas também um cenário onde a vida, de alguma forma, encontrou uma maneira de prosperar. É nessas paisagens desafiadoras que a verdadeira engenhosidade da natureza se revela, onde plantas, animais e micro-organismos evoluíram para não apenas sobreviver, mas para se adaptar e dominar esses habitats severos. Neste vídeo, embarcaremos em uma exploração profunda desses lugares extremos e descobriremos como a vida se molda a condições que desafiam nossa compreensão. A cada passo dessa jornada, você verá como a força e a resiliência da natureza criaram criaturas únicas e ecossistemas que desafiam as expectativas. Do gelo do Ártico às profundezas das cavernas marinhas, prepare-se para uma viagem pelo extraordinário mundo da sobrevivência, onde a vida se manifesta de formas que você nunca imaginou. Imagine-se no coração do Ártico, uma vastidão gelada, onde o frio corta como uma lâmina e a paisagem é quase alienígena. É difícil imaginar que algo possa sobreviver em um ambiente tão hostil, mas a natureza é incrivelmente resiliente. Lá, ursos polares patrulham as calotas de gelo, enquanto raposas árticas camuflam-se perfeitamente na neve, caçando pequenos roedores que se atrevem a emergir. Esses animais desenvolveram adaptações incríveis para prosperar em condições que parecem impossíveis para a maioria das criaturas. O Ártico não é o único lugar onde a vida desafia as expectativas. Nos desertos gelados da Antártida, pinguins imperadores marcham por quilômetros para alimentar seus filhotes, enfrentando temperaturas que podem cair para menos 60 graus negativos. Essas aves majestosas dependem de um trabalho em equipe impecável, alternando posições em seus grupos para se protegerem do vento cortante. E não são só os pinguins. Micro-organismos também sobrevivem nas rachaduras das rochas, onde a luz solar mal chega e a água é quase inexistente. Mesmo nas condições mais extremas, a vida encontra um caminho. Nas profundezas dos desertos gelados, criaturas minúsculas como tardígrados, conhecidos como ursos d'água, resistem a radiações intensas, temperaturas extremas e até mesmo ao vácuo do espaço. Essas regiões nos mostram que a vida é incrivelmente versátil, encontrando maneiras de prosperar mesmo nos locais mais inóspitos do planeta, onde cada adaptação é uma obra-prima da evolução. O Ártico é um dos ambientes mais extremos da Terra, onde a sobrevivência depende de estratégias engenhosas e adaptadas ao frio brutal. O urso polar, por exemplo, é um mestre em conservar calor, com sua espessa camada de gordura e pelagem dupla que o protege do congelamento. Além disso, suas patas possuem uma espécie de antiderrapante natural que facilita a locomoção sobre o gelo. Esses predadores solitários percorrem quilômetros em busca de focas, suas presas favoritas, usando o olfato para detectar buracos de respiração na neve. Outro exemplo fascinante é o da raposa do Ártico, cuja pelagem muda de cor conforme a estação, branca no inverno para camuflagem na neve e marrom no verão para se misturar com as rochas e a tundra. Essa camuflagem perfeita não só a protege de predadores, como também a ajuda a emboscar suas presas. Suas orelhas pequenas e arredondadas também são uma adaptação para reduzir a perda de calor.
essencial em um ambiente onde as temperaturas podem despencar rapidamente. Além dos mamíferos, o Ártico é lar de uma variedade de aves migratórias, como o ganso de faces brancas, que voa milhares de quilômetros para aproveitar o breve verão ártico. Esses pássaros utilizam a técnica do voo em formação para economizar energia e resistir aos ventos fortes. Cada detalhe, desde a plumagem até o comportamento, é uma adaptação crítica que permite a essas espécies não apenas sobreviver, mas prosperar em um dos lugares mais inóspitos do planeta. A Antártida, com seu deserto gelado, parece inóspita a qualquer forma de vida, mas é surpreendentemente habitada por criaturas que desafiam as condições mais adversas. Os pinguins imperadores são os reis desse deserto, realizando uma das migrações mais impressionantes do mundo animal. Eles percorrem longas distâncias para procriar, enfrentando ventos glaciais e escuridão total por meses. Esses pinguins dependem do trabalho em grupo para sobreviver, formando grandes colônias onde compartilham o calor corporal para resistir ao frio extremo. Outro exemplo de adaptação incrível são os peixes que habitam as águas geladas da Antártida. Muitos deles possuem um tipo de anticongelante natural em seu sangue, que evita que seus fluidos corporais congelem. Esse anticongelante é uma proteína especial que se liga aos cristais de gelo no sangue, impedindo que eles cresçam e causem danos fatais. Essas adaptações são essenciais para a sobrevivência em um ambiente onde a água pode estar abaixo do ponto de congelamento, mas ainda assim líquida. Nas profundezas do gelo, onde a luz solar não penetra e a vida parece impossível, existem micro-organismos que prosperam em condições extremas. Esses organismos, chamados extremófilos, sobrevivem em rachaduras nas rochas onde se alimentam de minerais e são tão resistentes que podem sobreviver a temperaturas extremamente baixas e a completa ausência de luz. A vida na Antártida é uma prova viva de que, mesmo nos ambientes mais inóspitos, a natureza encontra formas extraordinárias de adaptação e sobrevivência. Enquanto o Ártico e a Antártida representam os extremos do frio, os desertos escaldantes do planeta nos mostram como a vida pode prosperar sob um calor abrasador. No deserto do Saara, por exemplo, as temperaturas podem atingir picos de até 50 graus durante o dia, mas várias espécies aprenderam a sobreviver nesse ambiente implacável. O camelo, conhecido como navio do deserto, é um dos melhores exemplos. Ele pode passar semanas sem água, armazenando-a em seu corpo e, ao mesmo tempo, regulando sua temperatura corporal para evitar o superaquecimento. As plantas também desenvolveram estratégias incríveis para lidar com a falta de água. O cacto, por exemplo, armazena grandes quantidades de água em seus tecidos e possui espinhos em vez de folhas para minimizar a perda de água por transpiração. Suas raízes são extensas e superficiais, permitindo que absorvam a máxima quantidade de água das raras chuvas do deserto. Esses vegetais não apenas sobrevivem, mas também prosperam em condições onde outras formas de vida não conseguiriam. À noite, quando as temperaturas caem drasticamente, o deserto ganha vida. Animais noturnos como o feneco, uma pequena raposa com enormes orelhas, saem para caçar. Suas grandes orelhas não são apenas uma característica física marcante, mas também uma adaptação vital para dissipar o calor do corpo e ouvir o movimento de presas na areia. A vida nos desertos escaldantes é uma lição sobre resiliência e adaptação, onde cada criatura desenvolveu formas únicas de enfrentar os desafios do calor extremo e da seca. Se os desertos e o Ártico nos ensinam sobre sobrevivência em condições extremas na superfície, as profundezas do oceano nos mostram que a vida também pode prosperar em ambientes de escuridão e pressão esmagadora. No fundo dos oceanos, a quilômetros da superfície, onde a luz solar não penetra e a pressão é tão intensa que esmagaria qualquer ser humano, criaturas bizarras e fascinantes prosperam. O peixe-ogro, por exemplo, é um predador das profundezas que usa sua bioluminescência para atrair presas em um mundo onde a luz é inexistente. Outro habitante notável das profundezas é o peixe-dragão, que possui uma estratégia única para caçar. Ele pode emitir uma luz vermelha, invisível para a maioria dos peixes, que ele usa para iluminar suas presas sem ser detectado.
Essa adaptação dá ao peixe-dragão uma vantagem sobre outros predadores e o torna um caçador eficaz em um ambiente onde a escuridão é absoluta. A bioluminescência é uma característica comum nas profundezas do oceano, utilizada por várias espécies, desde medusas até lulas gigantes. A vida nas profundezas oceânicas também inclui organismos que vivem perto das fontes hidrotermais, onde a temperatura da água pode ultrapassar 400 graus. Esses ambientes extremos, ricos em minerais, são habitados por bactérias que se alimentam de compostos químicos liberados pelas fontes. Essas bactérias formam a base de uma cadeia alimentar única, sustentando criaturas como vermes tubulares gigantes e caranguejos cegos. A vida nas profundezas dos oceanos é um exemplo extraordinário de como a natureza pode se adaptar e prosperar nos ambientes mais extremos e inesperados. As cavernas subterrâneas são outro ambiente extremo onde a vida encontra formas surpreendentes de prosperar. Nas profundezas escuras dessas cavernas, onde a luz do sol nunca chega e os recursos são escassos, vivem criaturas que desenvolveram adaptações únicas para sobreviver. Um exemplo fascinante é o peixe cego, que perdeu completamente a visão devido à escuridão permanente de seu habitat. Em vez de olhos, ele depende de outros sentidos, como o tato e a percepção de vibrações na água, para se orientar e encontrar alimento. Os morcegos são talvez os habitantes mais icônicos das cavernas, utilizando a ecolocalização para caçar insetos no escuro. Suas asas adaptadas permitem manobras rápidas em espaços confinados, e eles se agrupam em colônias para maximizar as chances de sobrevivência. As cavernas também abrigam espécies únicas de insetos e aracnídeos, que desenvolveram corpos translúcidos e antenas longas para navegar na escuridão. A ausência de luz levou esses animais a depender de outros sentidos, como o olfato e a sensibilidade ao calor, para sobreviver. Nas profundezas das cavernas mais remotas, existem até mesmo organismos que se alimentam de minerais presentes nas rochas, uma adaptação rara e impressionante. Essas criaturas, conhecidas como quimiótrofos, vivem em total isolamento do mundo exterior, criando um ecossistema completamente independente da luz solar. A vida nas cavernas subterrâneas nos mostra que, mesmo nos lugares mais inóspitos, a natureza encontra maneiras engenhosas de se adaptar e florescer, transformando o que parece ser um ambiente impossível em um lar próspero. As altas montanhas representam outro ambiente inóspito, onde a vida deve enfrentar condições extremas para sobreviver. A altitude traz consigo desafios como o ar rarefeito, temperaturas geladas e a radiação ultravioleta intensa. No entanto, algumas das criaturas mais resistentes do planeta chamam esses picos de lar. Um exemplo é a cabra da montanha, cujas habilidades de escalada são lendárias. Suas patas têm cascos que se adaptam às superfícies rochosas, permitindo que elas se movam com agilidade por terrenos íngremes e perigosos. Nas regiões montanhosas do Himalaia, o leopardo das neves é um predador furtivo que conseguiu adaptar-se perfeitamente ao ambiente hostil. Sua pelagem densa o protege do frio intenso, e suas patas grandes distribuem o peso para caminhar na neve fofa. Esses grandes felinos são tão bem camuflados que são quase invisíveis em seu habitat natural, o que os torna caçadores eficientes em um ambiente onde a presa é escassa. A flora das altas montanhas também é notável. Plantas como o Edelweiss conseguem sobreviver em altitudes extremas, onde outras formas de vida lutariam para se estabelecer. Essas plantas têm adaptações como folhas cobertas de pelos, que protegem contra a radiação solar e ajudam a reter calor. A vida nas altas montanhas é uma batalha constante contra os elementos, mas também um testemunho da incrível capacidade de adaptação da natureza. Os desertos de sal, como o Salar de Uyuni, na Bolívia, são ambientes extremamente hostis, onde a vida é forçada a adaptar-se a condições desafiadoras. Esses desertos são caracterizados por vastas planícies de sal, alta reflectância solar e uma quase total ausência de água potável. No entanto, até nesses locais a vida encontra um caminho. Micro-organismos extremófilos, como as arqueias halofílicas,
prosperam nessas condições, utilizando o sal como fonte de energia e sobrevivendo em ambientes que seriam fatais para outras formas de vida. Animais que habitam os desertos de sal, como os flamingos, desenvolveram estratégias únicas para prosperar em um ambiente tão inóspito. Eles se alimentam de micro-organismos presentes nas águas altamente salinas dos lagos que se formam nos desertos, e suas penas cor-de-rosa vibrantes são resultado de pigmentos presentes em sua dieta. Esses pássaros podem ser vistos em grandes colônias, criando uma visão espetacular contra o fundo branco do deserto. Mesmo as plantas, que raramente se encontram nesses ambientes, desenvolveram adaptações notáveis. Algumas espécies de plantas halófitas conseguem extrair o sal do solo e armazená-lo em suas células, onde ele não interfere em suas funções vitais. Essas plantas não apenas sobrevivem, mas prosperam em solo, onde a maioria das outras vegetações murchariam. A vida nos desertos de sal é uma demonstração impressionante de como as espécies podem se adaptar aos ambientes mais adversos da Terra. As florestas tropicais montanhosas, conhecidas como florestas nubladas, representam um dos ambientes mais desafiadores e biodiversos do planeta. Essas florestas, localizadas em regiões montanhosas, como os Andes e os Himalaias, estão constantemente envoltas em nuvens e neblina, criando um microclima úmido e frio que favorece uma rica diversidade de vida. Porém, as condições de alta umidade e variação de temperatura também apresentam desafios significativos para as espécies que vivem ali. Os anfíbios, como as rãs de vidro, são exemplos fascinantes de adaptação a esse ambiente. Essas rãs possuem pele translúcida, que lhes confere uma excelente camuflagem, tornando-as quase invisíveis nas folhas úmidas da floresta. Além disso, seu ciclo de vida está intimamente ligado à água, e as chuvas constantes dessas regiões fornecem um habitat ideal para a reprodução. Elas depositam seus ovos em folhas sobre cursos d'água, garantindo que, ao eclodirem, os girinos caiam diretamente no ambiente aquático. A flora das florestas nubladas é igualmente impressionante. Muitas plantas epífitas, como orquídeas e bromélias, crescem nas árvores, aproveitando a umidade constante do ar para sobreviver. Essas plantas não dependem do solo, mas absorvem nutrientes da água da chuva e da matéria orgânica em decomposição. As florestas nubladas são um verdadeiro laboratório de adaptação, onde a competição por luz e espaço resulta em algumas das formas mais engenhosas de vida. As cavernas marinhas representam um dos habitats mais extremos e menos explorados do planeta. Essas formações, esculpidas pela ação do mar ao longo de milhões de anos, são ambientes escuros e isolados, onde a vida deve se adaptar a condições de baixa luz e oxigênio limitado. Um exemplo impressionante de adaptação são os crustáceos e peixes que habitam essas cavernas, muitos dos quais perderam completamente a visão, desenvolvendo, em vez disso, outros sentidos altamente aguçados para navegar e encontrar alimento. Esses animais, muitas vezes, dependem de correntes oceânicas para trazer nutrientes para dentro das cavernas, e muitas espécies desenvolveram corpos alongados e esguios para nadar com eficiência nas águas calmas dessas formações. Além disso, algumas cavernas marinhas abrigam colônias de bactérias, que se alimentam de compostos químicos liberados por fissuras submarinas, criando um ecossistema único e isolado do resto do oceano. A vida nas cavernas marinhas é um exemplo perfeito de como a natureza pode adaptar-se a ambientes extremos e ainda prosperar. Esses ecossistemas isolados são tão diferentes do mundo exterior que abrigam espécies que não são encontradas em nenhum outro lugar da Terra. A exploração das cavernas marinhas continua a revelar novas formas de vida e adaptações que desafiam nosso entendimento sobre a sobrevivência em ambientes extremos. A exploração dos ambientes mais inóspitos do planeta nos revela uma verdade fascinante. A vida, em toda a sua complexidade e diversidade, é incrivelmente adaptável. De criaturas que prosperam no frio congelante do Ártico, a organismos que sobrevivem em desertos escaldantes e cavernas escuras,
a natureza constantemente nos surpreende com sua capacidade de se ajustar e evoluir. Cada um desses ecossistemas extremos desafia nossas noções preconcebidas sobre onde a vida pode existir e prosperar. Eles nos lembram de que, mesmo nas condições mais adversas, a vida encontra um caminho. Essa resiliência não apenas amplia nossa compreensão sobre a biologia e a ecologia, mas também nos inspira a refletir sobre a tenacidade e a criatividade necessárias para sobreviver e florescer em ambientes difíceis. Ao concluirmos essa jornada pelos lugares mais extremos da Terra, fica claro que a força da vida reside na sua capacidade de adaptação. Esses locais, que à primeira vista parecem hostis e desprovidos de vida, na verdade abrigam uma riqueza de espécies que desenvolveram as mais incríveis estratégias de sobrevivência. Em última análise, essas adaptações extraordinárias nos mostram que a vida é, de fato, uma força incontrolável, capaz de superar até os desafios mais formidáveis que o nosso planeta pode apresentar.